Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou continuar falando sobre proatividade. Se me permitem, eu vou citar alguns exemplos, usando a minha própria experiência profissional e pessoal. Quando, por exemplo, eu fui contador de uma rede de supermercados aqui no Paraná, de porte médio. Logo que eu fui contratado, eu verifiquei os papéis. Antes de eu ser contratado, havia 3 grupos ou 3 profissionais responsáveis pela contabilidade dessa empresa. Para quem entende de contabilidade, sabe do que eu estou falando. A princípio, a contabilidade propriamente dita, onde há os lançamentos dos livros fiscais, diário, razão e, consequentemente, a elaboração de demonstração de resultado do exercício, balancetes, balanços, declarações de imposto de renda, declarações de contribuições e tributos federais, enfim. A relação é bastante grande, não vou entrar muito nos detalhes. Então, existia na época, como a inflação era muito alta, ela tinha em média 2.000% ao ano, quase 10 vezes maior do que a Argentina registrou no ano passado, que foi 211,4%. O Brasil, na época da ditadura militar e no pós-ditadura, tinha uma inflação gigantesca. E tem gente que diz que era bom. Lembrando que a inflação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, é a pior ferramenta, o pior mecanismo de empobrecimento do povo, das pessoas, de transferência de renda dos pobres para os mais ricos e, por conseguinte, empobrecimento da própria nação, do próprio país. E era assim que era o governo na época dos anos de chumbo, 21 anos de ditadura militar, que durou de 31 de março de 1964 até 31 de março de 1985, para ser exato. 21 anos de ditadura nefasta. Dito isso, voltamos ao exemplo. Para compensar os resultados, a apuração de resultados patrimoniais e até para efeito de tributação, era obrigatório, por força de decreto governamental, a correção monetária do ativo imobilizado, a depreciação, que faz parte da contabilidade, isso é normal, a depreciação do ativo imobilizado em qualquer lugar do mundo, é um tratado internacional, é uma regra internacional da ciência contábil, mas existia até a correção da depreciação. Enfim, existia atualização de valores para compensar os efeitos nocivos, danosos e desastrosos da inflação gigantesca. Então tinha correção monetária do ativo, tinha uma planilha que a correção era feita mensalmente, usando como base as obrigações, o tataravô, digamos assim, da taxa Selic, que representa letras do Tesouro Nacional, que chamava-se inicialmente ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Depois mudou de governo, passou a ser OTN, Obrigações do Tesouro Nacional. Depois mudou de governo de novo, no Sarney passou a ser BTN, Bônus do Tesouro Nacional. E assim vai. Mudava o nome, como é comum nos governos, mas no caso o indicador era o mesmo. Vejam a insegurança administrativa, fiscal e jurídica que existia naquela época. Até os nomes dos indicadores mudavam sucessivamente assim que mudavam os governos, mesmo que passasse a pasta de um general para outro. Enfim.
atribuição de fazer a correção era de um escritório especializado, um escritório contábil, digamos assim, específico que fazia para essa rede de supermercados. Existia um outro que fazia a contabilidade convencional, como eu já disse, e existia um terceiro, no caso um primo dos sócios da empresa, que também era contabilista, era contador e fazia a declaração de imposto de renda da empresa e dos sócios. Então eram 3 profissionais responsáveis por tudo isso. Quando eu entrei, todos eles deixaram de atuar e eu passei a atuar sozinho. E o que eu quero dizer é que já de início eu verifiquei toda a documentação e tinha muita coisa irregular, documentos sem assinaturas, balanços sem assinatura, inventários físicos das 4 lojas que eles tinham na época, que essa rede tinha na época, todos sem assinatura. Então eu dei uma conferida por amostragem, digamos assim, e assumi a responsabilidade retroativamente. Eu assinei toda essa documentação retroativa dos últimos 5 anos, por iniciativa própria, não foi a pedido dos meus contratantes, dos meus empregadores, não. Por iniciativa própria eu apresentei para eles a irregularidade, dizendo que a empresa estava sujeita a multa caso não aparecesse ali o CRC, o CPF e o nome e a assinatura de um contabilista responsável, e puxei essa bronca para mim retroativa aos últimos 5 anos em todas as lojas da rede. Isso é um exemplo claro e inequívoco de proatividade. Lógico, na minha área, contabilidade, administração. Mas quero deixar claro que a proatividade ela pode se manifestar em todas as profissões, da mais simples à mais complexa. Desde do mais simples e humilde trabalhador, que trabalha, por exemplo, na estiva, trabalha como zelador de um determinado ambiente ou empresa, ou ainda aquele que trabalha como recepcionista, porteiro, ou ainda aquele que trabalha lá no mangue, capturando caranguejos para a refeição e o deleite das pessoas, enfim. Não importa a profissão. Todas essas profissões permitem sim, tem espaço para criatividade, para aumento de produtividade, para proatividade, enfim. Tudo que é positivo pode emanar de uma simples ideia, obviamente recheada com todos aqueles quesitos e pré-requisitos que eu já citei nos 4 vídeos anteriores, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um abraço e tchau. Até mais. Se permitirem, vou citar mais 3 ou 4 exemplos de experiência pessoal de proatividade, e daí já facilita a vida, pelo menos dos colegas que queiram repetir o feito, sem ter que se esforçar muito, tá bom? É isso. Um grande abraço a todos e até mais.